Muito bem, então nessa aula nós vamos falar um pouquinho aí sobre a função dos personagens na trama. A gente vai discutir um pouquinho sobre alguns arquétipos que o Joseph Campbell, aquele mesmo que criou, que descobriu a jornada do herói, também viu em certos mitos, né? Arquétipos que ele percebeu que estão em todas as histórias do mundo e que a gente pode utilizar também, olha só que interessante, como uma fórmula de saber se a gente não está com personagens secundários a mais, né? Se nós não estamos criando personagens demais que não tem função nenhuma na trama. Então é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a função dos personagens na trama. Como você está acostumado, toda aula nós temos uma frase inicial, né? Uma citação, alguma coisa para inspirar, ou que esteja relacionado ao contexto da aula. A de hoje é: o que é um personagem se não a determinação de um incidente? E o que é um incidente se não a iluminação do personagem? Então essa frase aí do Henry James, que foi um grande escritor, né? Um escritor ali do começo do século XX, que fez grande sucesso. E esse escritor, que eu acredito que eu já comentei aqui na oficina, é um escritor muito importante quando a gente pensa em escrita criativa, porque ele foi um dos primeiros escritores, quer dizer, já tinha o Edgar Allan Poe, tinha escrito a filosofia da composição, mas o Henry James foi um dos primeiros escritores a se dedicar a escrever análises de sua obra, né? Fazer isso de um modo mais extenso, de um modo onde ele expunha suas teorias, e aí tá uma das teorias do Henry James, né? Então a gente vai conversar um pouco aí sobre essas ideias, relacionar ao Campbell, e você vai ver que vai ser muito importante para sua composição de personagens. Muito bem, vamos começar falando sobre a função do personagem na trama. Então, qual a função que o personagem tem na história, né? Para que ele está ali? É importante pensar que sem personagem nós não teríamos história. Então você está vendo aí essa pergunta, né? Qual a função do personagem na trama e como isso equilibra a narrativa? Bom, eu diria que se vocês com certeza lembram daquela imagem da justiça, né? Daquela balança com os dois pesos. Então eu diria que se de um lado a gente colocar o personagem e de outro a gente colocar a trama, a situação, né? O enredo, então nós teríamos uma narrativa. E quando há um desequilíbrio das duas partes, nós temos então uma narrativa que não toa tão bem, né? Não tem uma boa visibilidade, talvez por parte do leitor. Então a função do personagem é ajudar a equilibrar as situações da história e fazer com que a história siga adiante. Afinal de contas, sem personagem não há conflito, e sem conflito não há história. Então, para você ter uma sequência de fatos, de situações, você precisa de ter personagens. E para você ter personagens, você precisa de situações que iluminem ele durante a história. E a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante também. Mas olha que interessante, sobre esse assunto, o John le Carré, que era um escritor de livros de espionagens, tinha uma citação muito interessante, que é essa que você está vendo na tela. O gato deitou no tapete não é o começo de uma história, mas o gato deitou no tapete do cachorro, sim. Ou seja, se você tiver um atrito entre dois personagens, um conflito, um embate entre dois personagens ou situações, você tem um conflito. E para ter esse conflito você precisa de personagens, e tendo esse conflito você tem uma história para trabalhar. Então essa é a real função do personagem na trama, né? É que gerar conflito e a partir do conflito gerar história. Indo adiante, a gente pode falar um pouquinho também nessa aula, a gente vai falar sobre a vontade do protagonista e suas emanações. Vilto, de que loucura é essa que você está falando? Bom, estou falando sobre algo que talvez vai mudar a sua compreensão das suas próprias histórias, que é isso aqui que você está vendo na tela, as emanações do protagonista. Essa ideia, na verdade, se baseia nos arquétipos junguianos, mas aquilo que o Joseph Campbell observou, né, nos mitos, né? E você está vendo aí na tela que todo mito ele tem algumas coisas interessantes. Ele tem o herói, que aqui poderia ser nomeado de protagonista da nossa história, e a gente tem alguns personagens que circundam esse herói, né? O eu superior, o camaleão, o guardião, o arauto, a sombra, o pícaro e o mentor. E esses arquétipos eles estão presentes nas várias histórias que a gente conhece. Mesmo naquelas histórias contemporâneas, histórias de outros gêneros, né, talvez no romance policial,
talvez no romance de fantasia, talvez no romance daqueles mais românticos, não é mesmo assim, por assim dizer, romances onde contam grandes histórias de amor, todas essas histórias, e a gente tem esses arquétipos, né? E é por isso que eu quero desafiar você que está criando a sua história já desde já, nesse momento da aula. Claro que você pode assistir a aula primeiro, mas você começar a pensar como que os seus personagens se encaixam nessas emanações do protagonista. Essas emanações do protagonista é uma ideia muito interessante, né? Já que, por exemplo, se a gente falar da sombra, eu vou falar um pouquinho dela mais aqui adiante, dentro da psicologia junguiana, todos nós temos uma sombra, que é o nosso oposto. Então, esses personagens que circundam o protagonista nada mais seriam do que emanações dele mesmo, projeções da personalidade dele mesmo. Mas o desafio que eu quero fazer com você é o seguinte: depois que você assistir essa aula, colocar seus personagens dentro desse quadro aqui, classificar quem que é o seu protagonista e a partir do seu protagonista classificar quem é cada uma das condições, cada uma das posições dentro desse quadro de emanações do protagonista. Mas espera aí, vamos então falar um pouquinho sobre o que é cada uma das emanações. Olha só. Bom, o primeiro personagem que a gente tem é o herói. O herói é o protagonista da história, né? Quando a gente está falando aqui de herói, nesse sentido aqui das emanações, a gente não está falando de um personagem que pratica atos heróicos. Pelo contrário, pode ser um personagem muito medíocre, mas é o protagonista da sua história, o personagem principal da sua história. Ele é o personagem com quem o público tem que se identificar em algum nível. Ou seja, por que será que a maioria dos filmes ou dos livros traz começos em que os personagens são muito normais, até que eles são lançados em situações que eles precisam descobrir o melhor de si, mostrar o melhor de si e prosseguir com a vida? Porque essa é uma identificação muito comum, né? As pessoas vão se identificar com esse tipo de personagem, porque nós somos muito comuns no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas aí acontecem eventos que nos lançam em transformação de vida, que nos lançam em outras situações diferentes, e é por isso que as pessoas se identificam muito com esse tipo de personagem e elas precisam, vou repetir isso aqui, se identificar com o herói da sua história para que elas acompanhem. Isso vale até para o tipo de herói mais maligno, vamos colocar aqui entre aspas, aqueles heróis que têm elementos que as pessoas olham para ele e dizem: meu, essa pessoa é uma detestável, né? Esse personagem é detestável. E por que as pessoas continuam acompanhando esse personagem? Por que elas continuam querendo saber o que ele vai fazer? Porque em algum nível, talvez no nível mais baixo, as pessoas se identificam com aquele personagem. Então esse é um exemplo do que o herói ele tem mil possibilidades, né? Mas a partir do herói, a gente tem outros personagens, como o nosso eu superior. O eu superior é um personagem um pouco diferente. Ele é uma espécie de personagem projeção no qual o protagonista se espelha e deseja se tornar. Ele é um personagem que o protagonista vai acompanhando, talvez ele nem conhece pessoalmente, talvez ele só vê na internet, na televisão, onde for, e ele olha para aquele personagem e diz: poxa, eu queria ser igual a esse cara. É um personagem em que ele se projeta. Não necessariamente é um mentor, né? Já falando do mentor, o mentor ele é um pouquinho diferente, porque o mentor é na verdade aquele que guia o herói, que guia o personagem principal e que ensina algo de valioso para que o herói consiga prosseguir na sua jornada. Por isso que geralmente o mentor é o mais velho, o mais sábio. Ele pode ser o herói de uma jornada anterior e por isso ele tem muito a ensinar. Então essas são as definições do mentor e por isso que ele se difere também do nosso eu superior, né? Esse personagem que o protagonista se projeta, enquanto o mentor é uma espécie de guia. Então são duas coisas diferentes, embora às vezes essas duas coisas possam estar no mesmo personagem. Aliás, isso é uma característica interessante. As coisas podem estar no mesmo personagem. Elas não necessariamente têm que ser cada personagem numa casinha, né? Cada personagem numa gaveta. Não, pode caber vários personagens numa gaveta e pode ser que um personagem ocupe várias gavetas. Então isso é interessante nessa jornada aí das emanações, né? A partir do herói. Nós temos também o guardião. O guardião é um personagem também com uma pegada bem diferente, mas muito importante. O guardião do limiar é um dos desafios que o herói deve enfrentar para alcançar seu objetivo. Ele nem sempre aparece como personagens na história.
Ele pode ser um lugar, pode ser uma ponte perigosa, um ninho de serpentes, por exemplo. E em muitos casos, o Guardião do Limiar, quando atravessado, se torna aliado do herói. Mas ele também pode ser um aliado do vilão, um capanga que serve para preparar o herói para a batalha final. Então, quando a gente pensa em Guardião do Limiar, eu acho que a gente pode falar da Esfinge, né? Quem não conhece aquelas histórias da mitologia que a Esfinge aparece ali para testar o personagem principal com enigmas, né, geralmente, e aí o personagem principal tem que atravessar aqueles enigmas, tem que vencer aqueles enigmas para poder seguir adiante. Então o Guardião do Limiar, ele nem é um inimigo necessariamente do herói e nem é um aliado necessariamente, ele pode ser uma coisa ou outra, mas ele não é necessariamente. Às vezes o Guardião do Limiar também não é um personagem, ele pode ser uma situação que representa uma barreira que o herói tem que atravessar, um limiar, né? Alguma coisa que ele tem que vencer para seguir adiante. Isso é a representatividade do Guardião do Limiar. Já o Arauto, ele é um arquétipo que empurra o herói para avançar na história. É ele quem traz uma notícia ou um acontecimento que impulsiona o herói para se lançar na aventura. Da mesma forma que o Guardião do Limiar, o Arauto não precisa ser necessariamente um personagem. Pode ser um acontecimento, por exemplo. Talvez você já ouviu falar da história bíblica de Jó, né? Aquela história de que o diabo estava rondando a terra e ele chega perante Deus, e aí Deus pega e fala: tu viste o meu servo Jó, né? Que é um servo bom e fiel. Daí o diabo disse: também, mas tu dás tudo para ele é o homem mais rico do Oriente, papapá. E aí Deus diz: não, então pode tocar em todos os bens dele, né? Eles meio que fazem, não uma aposta, uma disputa, eu diria. E o diabo vai lá, tira todos os bens dele. E na narrativa bíblica, o que acontece? Vários arautos vão até Jó e diz: Jó, teu rebanho, caiu fogo do céu e matou todo o teu rebanho. Aconteceu tal coisa. De repente chega outro cara e diz tal coisa. Esses arautos, eu não vou contar o resto da história, eu contei ela aqui de uma forma bem informal, e se você tiver interesse você pode procurar na Bíblia, mas o que eu queria falar era sobre isso, o arauto. O arauto, ele tem uma representatividade também de fazer a história avançar. É um fato, é um acontecimento que desbanca, cai no colo do herói, o herói tem que dar conta daquilo. Então, não necessariamente ele precisa ser um personagem, mas ele com certeza é essencial para a continuidade da história. E a gente tem também um personagem que esse sim é um dos meus preferidos, que é o Camaleão. O que é o Camaleão? Ele é um dos arquétipos mais difíceis e mais interessantes de usar em uma narrativa, porque ele, aos olhos do herói, está sempre mudando de forma e deixa a dúvida se é aliado dele ou do vilão da história. Muitas vezes o Camaleão é representado como personagem do sexo oposto do herói, podendo até ser seu par romântico. Para vocês entenderem fácil o que é um camaleão, vamos pensar em Han Solo de Star Wars. Ele é um personagem que, a princípio, ele aparece na história apenas como um cara que quer se dar bem, que quer ganhar a grana dele, que não está preocupado em salvar a galáxia, e depois ele vai se revelar um cara diferente, de acordo com as situações que vão acontecendo. Ele parece trocar de pele, né? Ele parece, conforme a música, ele dança o ritmo conforme a música. Então isso seria um pouco de um camaleão. Mas ele também é um personagem muito frequente em novelas, por exemplo, né? É aquele personagem que parece que é o mocinho e depois se revela vilão, e etc. E acontece várias reviravoltas. E o Camaleão é um personagem muito interessante para criar aí essas situações que vão quebrando e brincando com a expectativa do leitor. Aí na sequência nós temos também o Pícaro. Eu vou deixar a Sombra por último, tá? Vou falar do Pícaro primeiro. O Pícaro é o chamado alívio cômico, né? O arquétipo do Pícaro serve exatamente para que ele dá aquele alívio quando a história está tensa demais. Porém, outra característica importante do arquétipo do Pícaro é que ele faz as suas piadas com tom de crítica, ou seja, fala de modo descontraído aquilo que ninguém mais tem coragem de falar. Então o Pícaro é um personagem também muito importante para as histórias, porque ele tem, por exemplo,
Vamos pensar aí num pícaro brasileiro, um protagonista com uma pegada de pícaro, né? Eu diria que esse cara é o João Grilo do Alto da Compadecida. Ele se encaixa exatamente nesse arquétipo do pícaro, mesmo sendo o protagonista daquela história. Porque ele está sempre querendo se dar bem, ele faz humor, fazendo crítica para as pessoas, ele tem um certo humor que cutuca. Então esse é o pícaro. Mas o pícaro também está na mitologia brasileira como um todo, por exemplo, o Saci. Seria um personagem que é um pícaro, né? Ele está sempre aprontando e tal. A gente tem, por exemplo, na Odisseia, a gente tem o Ulisses, né? O Ulisses também se encaixa um pouco nesse pícaro. Ele é o cara que sempre está tentando se dar bem, ele consegue vencer várias etapas da história através da sua esperteza, ele dá uma desperta. Então é uma figura muito frequente nas histórias, né? E também os protagonistas podem ter esse aspecto de pícaro, ou mesmo o personagem secundário. Se a gente pensar em Don Quixote, eu diria que o Sancho Panza, ele tem um lado meio de pícaro, né? Sabe aqueles ditados que ele vai emendando? Se você for ler a história de Don Quixote, o Sancho Panza, às vezes, ele vai falar um ditado, ele já emenda em outro, emenda em outro, emenda em outro, e já não tem mais nada a ver com aquilo que ele queria falar. Então ele tem esse ar aí de pícaro. E a última emanação que a gente vai comentar aqui é a sombra. A sombra que é uma das mais interessantes, né? Porque, como eu já falei, na psicologia junguiana, a sombra ela representa algo que está dentro de nós, né? E todos nós temos uma sombra, todos nós temos um oposto, né? A sombra, ela é o arquétipo do vilão, do inimigo do herói. O seu objetivo normalmente bate de frente com o objetivo do herói. Ou seja, não precisa ser uma pessoa má, né? Ele simplesmente pode bater de frente com o herói. Ele é o oposto do herói. E ele pretende destruí-lo de alguma forma. Sua grande função é instigar o herói a fazê-lo se mover ao longo da história. Muitas das vezes a sombra aparece como um reflexo negativo da personalidade do herói. Isso que eu já estava falando aí sobre a questão da personalidade. E quantas das vezes você já não viu, talvez em algum vídeo motivacional, talvez em algum, em alguma leitura, algum texto que faz aquelas reflexões, que alguém dizendo que quando você sofre uma situação de maldade, quando você é retribuído, é maltratado, na verdade, parte da culpa seria sua. Não vou discutir se isso procede ou não, né? Cada um pode ter uma opinião diferente, mas isso é um pouquinho de um reflexo da psicologia junguiana, dessa coisa da sombra, né? Talvez o meu problema, ou o problema que eu acho no outro, talvez esteja em mim. E aqui nas histórias, nos mitos, a gente tem a representatividade física disso, né? Que aquilo que eu preciso superar, às vezes é aquilo que o meu inimigo também quer. Então isso, como eu falei, pode aparecer de várias formas, de várias maneiras, de várias situações. Então esse diagrama das emanações do protagonista, ele pode te ajudar muito dentro da história. Pegue os seus personagens secundários, tente encaixar ali no espaço de cada um. Se ele ocupar 2, 3 funções, ele pode ocupar também. Vou colocar uma foto aí de um livro que eu estou trabalhando e eu faço isso, inclusive desenhei na parede para descobrir aonde eu achava, que funções que eu achava que cada personagem secundário meu ocupava na história, e a partir disso você consegue saber se existem personagens que estão sobrando na história, que não tem função na história. Então isso pode ser bem interessante para você. Mas a aula de hoje ainda não acabou, tá? A gente ainda tem uma última teoria para apresentar e que você vai ver que ela se encaixa nessa questão das emanações do protagonista, que é essa aqui, a teoria da iluminação do personagem. E que aí a gente vai voltar na frase do nosso começo da aula, né? O que é um personagem se não a determinação de um incidente? E o que é um incidente se não a iluminação do personagem? O Henry James tinha essa frase e ele trabalhava a ficção dele em cima dessa frase, e ele desenvolveu a ideia do quarto escuro. Qual que é a ideia do quarto escuro? Olha só, imagine que o protagonista estivesse no meio de um círculo. E esse círculo fosse no meio de um galpão escuro, vamos dizer aqui a título de ilustração, né? E esse protagonista, onde tem cada lâmpada ali da história, é um personagem.
E ele, durante a história, ele vai talvez que passar por esses personagens todos. Ele vai ter que ter algum relacionamento, algum encontro, alguma interação com esses personagens. Mas à medida que ele avança e que ele se relaciona com esses personagens, o que acontece? A partir desse momento, alguma faceta da personalidade dele vai sendo revelada. Ou seja, sabe aquela ideia do lado escuro da lua, né? Que as pessoas se perguntavam antigamente o que tem do lado escuro da lua. À medida que o personagem se relaciona com o personagem B, com o personagem C, com o personagem D, uma faceta da personalidade dele é revelada. Você vai dizer, tá, Vilton, mas o que isso quer dizer, né? Qual que é a relação disso com conflito, com determinação, com acidente? Eu não entendi, eu gostaria de compreender um pouco melhor. Então tá, cada personagem com quem o nosso protagonista se relaciona, interage, é um incidente, é uma situação. E à medida que ele vai avançando os incidentes e as situações, a gente vai conhecendo melhor esse protagonista. E é por isso que à medida que ele vai se relacionando ali, ó, com os personagens das emanações, aqui do diagrama das emanações do protagonista, a gente vai conhecendo melhor o potencial do nosso herói, o potencial do nosso protagonista. Olha que louco, olha como as duas teorias, na verdade, elas se sobrepõem, elas interagem entre si. E o nosso protagonista, ele vai viver uma saga que ele vai passar por várias pessoas, ele vai conhecer várias pessoas e ele vai se transformando também. É por isso que é importante que a personalidade dele seja iluminada a partir do momento que ele vai interagindo com outras pessoas. Por isso, nunca faça aquele tipo de história onde você descreve toda a personalidade do personagem. Pode até ser legal, pode até ser que algum escritor importante que você gosta fez isso, mas você tem muito mais possibilidades se você mostrar como é que aquele protagonista é, quem é aquele protagonista a partir das situações que ele vai vivendo. Em vez de fazer uma análise, em vez de descrever assim do tipo, João era um cara muito nervoso, costumava se irritar facilmente, até mesmo às vezes partia para a violência. Poxa, não descreva isso, mostre isso. Mostre uma situação em que a maioria das pessoas não se revelaria nervosa, e aí você vai lá e coloca uma situação, bota o teu personagem lá naquela situação e ele estoura, ele sai quebrando tudo, sai derrubando mesa. Então a gente já viu que, esse cara é um cara nervoso. Mas você, enquanto escritor, não precisa contar isso, você pode mostrar isso. E aí é que está a mágica, né? Aí que os grandes escritores se destacam dos pequenos. Se você quer mostrar que a pessoa tem uma personalidade muito frágil, né? É um rapaz com uma personalidade muito frágil, porque ele foi criado por pais que, que davam tudo para ele, agora ele não consegue lidar com as frustrações de não conseguir na vida alguma coisa que ele quer. Esse tipo de história, né? A gente está cheio aí de pessoas no mundo assim, mas talvez você queira escrever um personagem assim. Então como é que você vai mostrar isso? Você vai criar uma situação em que a maioria das pessoas lidaria com aquilo sem problemas e que para aquele personagem, meu Deus, o mundo caiu. Ele não está em depressão, ele não está nada, mas ele, assim, qualquer situação para ele o mundo caiu, ele faz um drama, ele se joga no chão, sabe? Então você pode mostrar isso em vez de contar. Assim também como você pode mostrar uma característica positiva. Supondo que a gente tenha uma personagem feminina, que ela é líder, que ela é determinada, que ela conquista as coisas. Como é que você pode mostrar isso se não criando situações em que ela conquiste coisas, em que ela vença as situações que são contra ela, talvez de machismo, em que ela encare as coisas de frente? Então você tem 1001 caminhos para fazer isso, em lugar de pegar e escrever, Carla era muito forte, era uma mulher determinada e corajosa. Não me conte isso, me mostre isso. E é por isso que a teoria da iluminação dos personagens, sobreposta à teoria das emanações do protagonista, elas funcionam tão bem para ajudar você a avançar na história e a mostrar quem é o seu personagem. Então perceba aí que você está assistindo às aulas e as coisas estão começando a se encaixar, né? Você está começando a ter mais ferramentas para poder lidar com a sua história e para poder lidar com a situação.
Você está vendo aí na tela a estrutura em 3 atos que a gente já trabalhou aí no curso. E olha só que interessante, né? A gente tem a apresentação do personagem, incidente inicial, crise inicial, clímax do primeiro ato. Essas situações todas aqui, talvez nosso protagonista ele não tem um aliado no começo, ele vai conquistar um aliado que vai revelar um pouquinho de quem ele vai passar por uma crise inicial, que pode ser uma perda de alguém, e aí ele vai subindo, né, na curva dramática, né? Ele vai passar por obstáculos, ele vai passar pelo meio que talvez é onde um arauto chegue com uma notícia que vai mudar toda a história, né? Esses obstáculos aqui, ó, talvez a gente tenha guardiões do limiar em todos eles. Aqui no clímax do terceiro ato, ele com certeza vai enfrentar a sua sombra, né? Seja ela um outro personagem, seja ela uma coisa, alguém, uma situação, ele com certeza vai enfrentar a sua sombra. Então a gente vê como essas teorias vão se amarrando e vão se relacionando. Mas eu ainda não acabei essa aula, ainda tenho mais uma última coisa para trazer para você aqui, que são os 4 elementos que dão origem a bons personagens. Então, o que são esses 4 elementos? Na verdade, é uma espécie de um filtro. Esse filtro, para que serve, filtro? Esse filtro serve para você saber se você criou um bom protagonista, se você criou personagens, por exemplo, aliados que aparecem muito na história, aliados que são importantes para essa história. Então a primeira coisa, o primeiro filtro que você deve passar aos seus personagens é o da necessidade dramática. O que seu personagem quer? Lembra disso? Lembra da regra de ouro? O que seu personagem quer? Ele tem uma necessidade dramática, uma necessidade que se relaciona com a história que você quer contar. Se ele tem, você pode ter uma boa história, você pode ter um bom personagem e você pode ter uma boa trama. Nunca pense trama separado de personagem. Trama e personagem, eles se interrelacionam. E se você tem mais facilidade de criar um, trabalhe no outro então, para que você equilibre esses dois lados da balança. Se você tem mais facilidade no outro, então trabalhe no primeiro. E assim você vai equilibrando. Outra coisa que você tem que ter no seu personagem é um ponto de vista único, né? É um personagem que ele tem uma personalidade única, ele tem uma personalidade atraente, magnética, que as pessoas vão querer saber o que vai acontecer com ele. E muitas vezes, eu já falei um pouco isso aqui na aula, você alcança isso através de um personagem mega comum. Porque um personagem como os heróis das epopeias antigamente, eles são muito interessantes, eles são semideuses, né? Eles têm falhas como seres humanos, mas eles ainda são semideuses. Eles ainda são pessoas com, sei lá, habilidades, com capacidades, com talentos que as pessoas normais, uma pessoa normal, talvez você que está assistindo esse vídeo, espero, talvez não tenham. Então, às vezes, por isso que as pessoas se identificam também com filmes realistas, com histórias realistas, assim como identificam, né, com outros tipos de história, mas elas procuram um personagem que tem um ponto de vista único, que vá fazer em algum ponto da história algo imprevisível, né, que vá se erguer e ter uma reação, não só um personagem que fica sofrendo e só fica reagindo, né, mas um personagem que também age, um personagem que também faz, que acontece. As outras 2 coisas eu já meio que falei aí na segunda, né? Que é comportamento, ter um comportamento único, ter um comportamento coerente. Coerência é uma palavra muito importante num personagem de história. E aqui eu digo que talvez já ouviu aquela frase, né? Que a realidade é mais estranha do que a ficção. E ela é mesmo. Porque, na realidade, nós seres humanos somos extremamente contraditórios, né? Nós dizemos uma coisa e fazemos outras. Nós somos o faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E na ficção existe uma coerência interna. O personagem ele tem que ser coerente com aquilo que era a personalidade dele. E se ele tem uma atitude que parece ser incoerente, tem que haver uma explicação depois. Tem que haver um porquê de ele ter sido incoerente. E a última coisa aí é a transformação, né, que eu já tinha falado. O personagem ele nunca pode sair do começo da história de uma forma e chegar no final da história da mesma forma. Então o personagem ele tem que viver uma transformação, ele tem que viver uma modificação. Tanto pode ser uma ascensão, quanto pode ser um declínio, né? Mas ele tem que ter uma transformação, ele tem que ter uma mudança. Bom,
As teorias que eu tinha para falar para você eram essas hoje. A gente falou um pouquinho da teoria das emanações do protagonista, a teoria da iluminação do personagem, a gente fez algumas aplicações e a gente também teve agora esse filtro por último para você aí saber se os personagens são bons ou ruins, se estão ou não funcionando. Então, continuando aí o nosso projeto do curso que você deve estar preenchendo, você deve estar escrevendo, a gente tem um desafio agora, que é você encaixar aí os seus personagens dentro do diagrama aí, né, da teoria das emanações do protagonista. Esse desafio é importante, como eu já falei, para você saber se a sua história está funcionando ou não. Então faça esse desafio, continue fazendo o projeto, para que aí no meio do curso, quando você enviar a primeira versão do projeto para mim, eu possa dar um feedback para você e você possa aprender, você possa crescer, a gente possa compartilhar esse conhecimento. Bom, eu vou ficar por aqui na aula de hoje, mas na próxima aula você vai ficar muito surpreso com o conteúdo, porque a gente vai ter uma reviravolta aqui no curso, a gente vai ter um arauto, que na verdade esse momento eu estou vivendo aqui um momento de arauto para você, porque eu estou trazendo uma notícia, que na próxima aula a gente vai falar sobre suspense, tendo um viés, aí, tendo uma perspectiva hitchcockiana, né, do diretor Alfred Hitchcock sobre o que é suspense, e essa aula no meio do curso vai ser muito, muito importante para você evoluir as suas histórias nesse momento, evoluir os seus protagonistas, os seus personagens secundários e conseguir já amarrar várias coisas para você começar a ter um planejamento básico da sua história. Beleza? Então aguardo você na próxima aula.